Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Como é que vocês estão? Como informei, já voltamos para a programação normal. Claro, estou gravando esse vídeo no finalzinho, na reta final da sexta-feira 13, sem superstição nenhuma, né? Mais uma noite tranquila. Só que, principalmente, o vídeo um dia antes da começo do Paulistão, né? O campeonato que a gente pode falar que é o mais equilibrado aqui do país, né? Você pode falar no Rio de Janeiro você tem os quatro grandes, né? Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Fala em Minas Gerais, do Cruzeiro, do América Mineiro, Atlético. No Sul você tem o Grêmio Internacional e às vezes o Juventude. Bahia você tem o Vitória e o próprio Bahia. Mas aqui na cidade, no estado de São Paulo, a gente está falando de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Você tem o Red Bull Bragantino com todo o aporte financeiro que está por trás. Você tem o próprio Mirassol, começando com relação a... vem fazendo boas campanhas. É um time do interior que vem se estruturando, vem fazendo campanhas consistentes. Vai disputar a Série B, montou um elenco, tá com peças interessantes. Aí você tem às vezes um Guarani, a Ponte Preta, enfim. Caiu um pouco nos últimos anos, mas o interior paulista ainda consegue ter times fortes, então costuma ter surpresas. O campeonato estadual aqui em São Paulo é um dos que mais acaba surpreendendo. O próprio Ituano, né, no ano passado a gente pode citar, que por pouco não complicou a vida do Vasco para não subir, né, da Série B para a Série A. Mas vamos falar, é claro, já começando com antecedência, deixando a cara para bater o vídeo para a posteridade, mas falando sobre um pouco dos favoritos, né? A gente está pegar um pouco da bola de cristal, porque a gente está com começo de temporada, jogadores chegando nos elencos, né? Então você tem contratações sendo feitas, jogadores sendo vendidos, jogadores lesionados, então os times não vão entrar com força máxima em algumas partidas, tem toda essa questão. Mas claro, dá para pensar um pouquinho nesse começo de temporada falando dos quatro grandes de São Paulo, acho que o foco maior neles. E logo de cara já coloco de novo o Palmeiras, vamos ser repetitivos. O Verdão começa a temporada 2023 com o principal, mantendo o Abel, mantendo uma boa base, vendeu o Danilo por um valor considerável, deve contratar uma peça de reposição, não vai investir pesado porque não é a postura da Leila, mas não dá para colocar o Palmeiras como não sendo favorito nas principais competições que disputar no ano, e entre elas, claro, o estadual. Ainda você tem, vamos ver como é que vai ser o Hendrick jogando, provavelmente vai ser titular durante todo o Paulistão. Você tem a própria base do Palmeiras, né, que foram vários jogadores, até na copinha que tá passando aqui, tô acompanhando os joguinhos da Copa agora nessa reta, já na fase de mata-mata. Você tem os jogadores principais da base que no ano passado já deram muito trabalho nas categorias inferiores, já estão treinando com o elenco profissional, então o Palmeiras está privilegiando realmente o estadual, que é preparar a temporada 2023. O Palmeiras é o franco favorito para o estadual, não dá para não começar o ano não pensando nesse lado. Aí você tem o Santos, para mim, acho que vai ser importante para o torcedor do Peixe, que nesse ano, acho que com o Odair e com alguns reforços que chegaram pontuais, você tem o Soteldo, você tem o Mendonça que chegou do Ceará, o Messias, o Eduardo Bauman que se firmou na zaga no ano passado. Então, torcedor santista, eu acredito que em 2023 você não vai ter preocupação com o rebaixamento no estadual, coisa que acabou sendo um fantasma, flertou lá na Baixada nos últimos anos. Acho que o Santos chega forte e eu espero que o Odair consiga fazer um bom trabalho. Santos não é favorito para o estadual. Pode ser que ao longo dos jogos o time engrene e aí sim acabe desbancando, mas nesse começo de ano, né, usando toda a minha futurologia, claro, né, mas usando também, pegando como base como os times têm finalizado a temporada, o Santos chega como quarta força, quarta, quinta força, porque tem um Red Bull Bragantino. Mas o Santos não é grande azarão, o Santos pode lutar pelo título do estadual. Eu acho que a temporada 2023 para o torcedor do Peixe promete dias melhores. E a gente vem falando no meio termo dos dois, do Corinthians e de São Paulo. O Tricolor eu acho que ia deixar um pouco o torcedor preocupado, né, porque tem a questão financeira, o São Paulo vem com problemas, né, a questão de caixa é algo que vem impactando lá no Morumbi, mas conseguiu trazer alguns reforços importantes nesse mercado da bola. Perdeu alguns jogadores, é verdade, mas acabou. Eu acho que o São Paulo chega com um bom elenco para disputar o estadual, então dá para também, acho que e com o Rogério Ceni no comando, dá para pensar também que o São Paulo chega forte para lutar
chega forte para lutar pelo título do estadual, pode bater de frente até com o Palmeiras, né? Tipo, viu que o Rogério Ceni conseguiu fazer bons jogos, apesar de perder o estadual no ano passado, né? Mas o Rogério Ceni conseguiu fazer bons jogos. Acho que também tem uma boa perspectiva para o estadual e também para a própria temporada. E a gente tem a interrogação em cima do Corinthians, né? O Duílio trabalhou muito forte no mercado, então conseguiu. Teve toda uma negociação, uma engenharia financeira para manter o Yuri Alberto, então mandou jogadores, o Roberto Renan já foi, o Duqueiroz só vai no meio do ano, então o Corinthians tem um elenco, mantém as principais peças do ano passado, né, do que terminou a temporada, chega com um elenco forte, então você tem um elenco com qualidade, manteve os principais nomes, o Yuri Alberto em grande fase, você tem o Fausto Vera, o Michael que continuou, o Duqueiroz que vai continuar sendo uma opção, alguns jovens promissores da base que devem ser utilizados no Paulistão, mas o grande problema é como é que vai ser o trabalho do Lázaro. A questão, o torcedor ainda está com o Vitor Pereira engasgado, né? Se tivesse com o Vitor Pereira, eu falaria aqui para o torcedor corintiano, espere por títulos em 2023, vai chegar muito forte, porque ele montou uma base. Apesar de todos os problemas, o Vitor Pereira é um bom técnico e fez um bom trabalho no Corinthians. Como é que vai ser com o Lázaro? Aí a minha bola de cristal não consegue pegar nesse nível. A torcida tem uma restrição, as organizadas estão do lado dele, principalmente o pessoal dos Gaviões da Fiel. Mas existe toda a dúvida porque ele não é um técnico experimentado. O Duílio prometeu que viria um técnico carimbado, né, no lugar do Vitor Pereira. E trouxe uma aposta que pode dar muito certo, no caso do Carille, mas o Corinthians apostou também em outros técnicos. Então, coloca o Corinthians um pouco abaixo, coloca o Corinthians assim como um dos com chance de lutar pelo título por conta do elenco, por conta da qualidade do time titular. Então acho que com essa vindo por esse lado dá para pensar que o Corinthians chega forte pro estadual, mas a temporada vai ser muito balizada por conta do Campeonato Paulista. Se o Lázaro encaixar bons jogos, o time jogar por ele, realmente começar a trazer um futebol de qualidade, o torcedor corintiano pode esperar sim de novo o Corinthians em 2023 lutando por títulos. Beleza, galera, do Paulistão é isso. Eu prometo tentar acompanhar o máximo de jogos do estadual para trazer, claro, as minhas análises, meus comentários. A gente está interagindo aqui com vocês. Abraços.